Olá, tudo bem? Vamos ao sétimo capítulo dos Obreiros da Vida Eterna. Esse capítulo se chama Leitura Mental. Após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que havíamos atingido o momento de ação. A enfermeira clarividente, evidenciando carinho fraterno, aproximou-se do infeliz e, depois de olhá-lo demoradamente, começou: Padre Domênico, sua mente revela o passado distante e esse passado fala muito diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidas da providência divina. Alegas que o seu ministério não foi devidamente remunerado com a salvação e pragueja contra o Pai de misericórdia infinita. Sua dor permanece cheia de blasfêmia e desespero. Afirma que forças celestes o abandonam ao tenebroso fundo do abismo. E por acaso não é assim? Ele gritou, né? Forçado pelas circunstâncias da vida humana a servir numa igreja que me enganou? Negar o meu direito de reclamar? O evangelho não tem palavras de mel para o ato de Judas? Deverei louvar os que me traíram? Não, Domênico. Seus amigos não pensam em criticar instituições. Desejam apenas te amparar. Não concordas que você se desviou da conduta cristã? Tereis de fato agido como um sacerdote fiel aos sagrados princípios que você elegeu? Esperava um paraíso de vantagens imediatas para cá dos túmulos? Tão só pelas insígnias exteriores que vos diferenciaram dos outros homens? Não pensa na extensão das responsabilidades não assumidas? Oh, que perguntas! A organização religiosa a que servi me prometeu honras definitivas. Eu não era diretor de grande coletividade social? Não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu? Apesar dos protestos, o padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. Sua voz ficou mais triste, mostrando redenção próxima. O fato de ele nos ouvir facilitava a atuação magnética de auxílio. E então Luciano observou: as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas. Dizem sempre do nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas e os nossos crimes, fraquezas e fugas? Em geral, todos nós, filiados a correntes várias do pensamento religioso da Terra, exigimos que seja feita a justiça, esquecidos, contudo, de que as nossas ações de justiça envolvem a existência da lei. E como ludibriar a lei? Soberana e inalterável, apesar compassiva em suas manifestações? Você não concorda que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação, das quais geralmente não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? Domênico disse: e a confissão? Visivelmente impressionado com as palavras ouvidas.
Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e me absolveu. E confiaste em semelhante medida? Seu colega de sacerdócio poderia te induzir ao bom ânimo e à coragem necessária ao serviço da reparação futura, mas não conseguiria tirar da tua consciência os negros resíduos mentais dos atos praticados. Seu coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos, envolvido nas trevas, injúrias, e o nome de Deus e a sua justiça, no entanto, a viva descrição de suas lembranças são bastante expressivas. Então, a alma traz impressa nela, tudo o que vivemos, tudo o que fizemos, tudo o que desejamos, tudo o que sentimos. E no caso, em questão, Luciana estava vendo tudo. Purificação é trabalho de limpeza, não santificação. A vida é uma oportunidade da gente se purificar. Orgulho e egoísmo estão disfarçados na nossa maneira de ser e é preciso retirar de nós. Somos mesquinhos, preguiçosos, acomodados, colocando sempre a culpa nos outros. Vamos pensar nisso? Então, voltando. Porque Domênico se calou humilhado sob a vigorosa influenciação magnética de Zenóbia que o mantinha nos braços, a clarividente prosseguiu. Vejo a sua última noite na existência carnal. Eu o acompanho em noite fria, sob fortes rajadas do vento de céu sem lua. Desviaste o passo do centro populoso e tomais por estrada sombria de recanto suburbano. Não somente observa sua forma física, sinta o seu estado emocional. Empolgado pelos sentidos, você entrou num lar honesto, cego por sentimento menos respeitoso para alguém que inadvertidamente ouviu suas palavras finas de sedução e malícia. Você tirou a batina escura, como quem despe uma capa incômoda. Agora, na intimidade do pequeno salão verde, você veste uma roupa perfumada de casimira cinza claro, absorvida por suas referências gentis, que apenas significam propósitos de sensação, distantes de qualquer sentimento edificante. Certa mulher cede às suas promessas, mas tem alguém vendo. É um homem que se certifica da ocorrência e se afasta, alucinado sem ser visto. Era o esposo ofendido, em dolorosa crise passional. Ele se distancia a caminho da pequena cidade próxima, tomado de dor selvagem. Penetra grande empório de bebidas e adquire 1 litro de vinho antigo e muito caro. Afasta-se angustiado e oculto, à sombra de árvores acolhedoras, adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa, fulminante. Em seguida, o espera de longe, acariciando a ideia do assassínio. Noite alta, você voltou para a casa sacerdotal e ele, como quem volta de ligeira viagem, o cumprimenta agradavelmente, com dissimuladas demonstrações de estima e confiança. Propõe um vinho reconfortante na madrugada gelada e você abre a porta da residência paroquial. Entra calmo. Na casa, à frente de vasta mesa bem servida, experimentas honrado o vinho velho misturado ao veneno destruidor. Você não teve tempo para explicações. Diante dos gemidos furiosos e roucos, entre caretas de sofrimento, o assassino ri e pronuncia feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais opressa,
O homicida pediu socorro às dependências da casa, depois de inutilizar a prova do crime ante seus olhos assombrados. Em vão os servidores correm. Velho eclesiástico aproxima-se com a intenção de te ouvir. Deve ser o Monsenhor Pardini, de suas referências. Compreendendo a sua dificuldade para manter qualquer conversação, pergunta o criminoso, que se declara seu amigo íntimo e esclarece fingidamente que voltava em sua companhia do próprio lar, onde ele e sua esposa tinham conversado, ficando ali por insistência dos dois. O criminoso, revelando piedade irônica, assegura que o companheiro, que o acompanhou à casa paroquial, porque já era tarde da noite e que tinha entrado para atender seu convite e em plena conversa amistosa, você caiu fulminado por uma simples síncope. E em vão você tentou esclarecer. Você ergue a mão e aponta o criminoso. Monsenhor Pardini aproxima-se. O homicida pega a sua mão e diz: é preciso salvar o padre Domênico. Minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda. O padre que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe que o vingador seja o companheiro desvelado da vítima e inicie o serviço dos moribundos. Você olha o adversário com impassível desespero e compreende o próximo fim do corpo. Os membros se esfriam, viscoso suor corre abundante em seu rosto, e num esforço tremendo você diz de maneira quase ininteligível uma frase: eu, pecador, me confesso. O religioso que o acompanha, porém, fechando seus lábios na intenção de te poupar, diz: Domênico, descanse em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão. No alento derradeiro, ainda hoje, você ministrou a sagrada partícula. Pede a Deus por nós no céu. Em seguida, concede plena absolvição de todos os pecados da existência humana, tratando a personalidade espiritual, cheio da santa confiança. A palavra do colega, porém, perturba a sua consciência. Em vão, você tentou receber a paz que Monsenhor Pardini desejou. Em vão, você procurou desviar o olho do envenenador que o segue mordaz. Suas mãos tombam inertes. O religioso amigo segura o crucifixo que você não sente. Seus olhos param na contemplação da última cena. Abre-se a porta do quarto espaçoso e alguns servos ajoelham-se em pranto. Não distante, um sino toca fúnebre aviso. Amanhece. Entretanto, semi-inconsciente, fustigado pela dor e pela desesperação, não o vejo desfrutando as claridades do novo dia que surge. Aqui, fora, há velas acesas e atitudes respeitosas dos paroquianos que se multiplicam, visitando seus despojos, após o laudo do bondoso médico que intimamente acredita em suicídio, fornecendo, porém, explicações da causa mortis, como sendo fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Há pessoas que choram sinceramente e ouço comentários elogiosos ao seu pastoreio sacerdotal. Dentro de você, todavia, prevalece imensa noite. Gritas como um cego ao abandono, no primeiro instante de cegueira inesperada. Porém, ninguém te ouve. Relacionas o crime de que fostes vítima. Rogas providência contra o matador. Mas os ouvidos humanos agora permanecem em outras dimensões. Buscas o recurso de fugir, mas inevitáveis correntes te ligam ao cadáver. Ao crepúsculo, processa-se o enterramento.
Abre-se o templo suntuosamente ornamentado com flores roxas. Houve cânticos tristes de coro e a igreja toda cheia de incenso. Com grande pompa, em todas as honras, seu corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneces ligado às vísceras decompostas. Então, a Luciana está vendo detalhes, né? Como se ela fosse ele. E o mais importante, ele ainda está ligado ao corpo físico. Isso é para todos nós que fazemos aquilo que achamos que ninguém viu. Muitos estarão sabendo das coisas boas e más que fizemos. Todos estamos abertos a essa leitura. A descrição da enfermeira me impressionava profundamente, diz André, né? A entidade infeliz parecia tocada nas mais íntimas fibras do ser. E Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram infinitos padecimentos para a sua alma. Permaneces atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Não posso precisar quanto tempo você gastou em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher visita o seu túmulo. Estende os braços horrendos para você e, sob impressão de pavor, você conseguiu desatar o laço ainda restante que o prende ao corpo disforme. Fugindo a praguejar, seu quadro consciencial se modifica. Recordas o drama da infortunada que apareceu suplicante. Foi também vítima do seu poder fascinador. A leitura mental de suas lembranças revela as particularidades da experiência final da translocada. Pobre mulher crédula e confiante. Eu a vejo chegando ao presbitério em tempestuosa noite. Experimentas a emoção inferior do homem menos digno, que sente o império absoluto sob a presa. A pobrezinha, todavia, chora e pede auxílio. Pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Perceba o que diz. Confiou excessivamente em suas promessas e cedeu aos seus caprichos de homem vulgar. A princípio, acreditou que não aconteceriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a qualquer observações. Você soube enganar a inexperiência, em assuntos afetivos e dizia da inocência de semelhantes relações. Mas agora anunciava-se um filho, preocupando seu coração. Quem a socorreria? Quem iria restaurar a paz da sua família? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveria esperar honrados a dádiva de um filho abençoado por Deus? Escutaste os pedidos sem abalo moral, com a frieza dos homens de fraseologia brilhante. Justificou a impossibilidade com o dever sacerdotal. Comentou as convenções humanas e, por fim, propôs a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre ela, a vítima, e o último dos seus servos. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justa repulsa. Continuas na argumentação prudente e preciosa, mas com evidentes sinais de loucura. A infeliz o abandona, apressada, ganhando a rua, sob a chuva torrencial. Eu a acompanho. Regressa ao lar paterno, fundamente desequilibrada pelo golpe impiedoso. Ai, que horror! Vale-se a desventurada da noite solitária e ruidosa e toma grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior.
Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões ribombam no céu. Ao amanhecer, um pai aflito corre ao seu retiro repousante e o coloca a par do acontecido. Sua filha morreu misteriosamente. Como esclarecer a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Recebeis a notícia disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Preocupado, você vai à residência enlutada. No entanto, sinto perfeitamente o seu estado mental. Você não se aflige com a perda de alguém que poderia estorvar a sua tranquilidade. Se preocupa com a descoberta de algum recurso aparentemente digno, que o conserve protegido da situação imprevista. Pronunciando palavras confortadoras, montaste guarda ao cadáver e chamaste médico amigo. Ei-lo que chega. Ou é o mesmo que te examinou no último dia, acreditando que você era suicida. Depois de longa conversação confidencial, o clínico diz que houve morte natural com a ruptura dos vasos do coração. Recupera-te o bem-estar transparente de novo em sua expressão fisionômica. Suas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes e você segue os funerais calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida o contemplem no féretro. Enquanto outros vultos negros do plano invisível aos homens comuns o acompanham no cortejo. São almas vingadoras que o seguem, tenazes. Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, e dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara por outras lembranças que a narração evocava. Transferiu o curso das observações no tempo. Assim, vejo bem, continua ela. Destaca-se infeliz entidade que certamente vos consagrou profunda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Parece-se extremamente convosco. Agora compreendo. Não foi apenas seu amigo, foi seu pai. Reclama insistente determinada escritura que não apresentastes. Que vejo? Em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Olho-vos carinhoso e confiante. A dispneia concede-lhe trégua mais longa e o moribundo entrega-vos grande testamento em que relaciona suas últimas vontades. Vos fala afetuoso e humilde do seu passado oculto. Não foi simplesmente pai feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhe honraram o nome, declara. Foi moço arrojado a comprometer-se em aventuras diferentes. Possui alguns filhos fora do casamento e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir-lhes o futuro próspero. Você o escutou com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do pai, você leu a discriminação dos pequenos legados a pupilos dele. O agonizante o acompanha atento com o olhar. Tendes agora belas palavras nos lábios, justificando seus erros do passado. Soube consolar com primores verbalísticos que lhe provocam admiração. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento dos seus últimos desejos. Edificado, ele confessa seus deslizes que omitira, declara seu arrependimento em extremis e diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras intercortadas por suprema aflição,
Reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por você, abraça-se ao crucifixo que contempla de olhos nevoados. Você recita a longa e comovente oração, acariciando sua cabeça grisalha. Mas alguns momentos, esforçando-se por te ver pela última vez, ele fecha os olhos no ato final do corpo. Você está sozinho com o cadáver. Conserva o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto, a fim de dar-lhes boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento imóvel pesado, com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele seguiu você sempre de perto, reclamando. Permanece angustiado na tela mental das suas lembranças vivas. Veja só, até o pai foi enganado. Luciana mostra que ele não era a vítima que ele se dizia ser. Eu vou parar por aqui porque já temos 26 minutos e vai cortar.